E já de volta com ele, Luiz Alberto, um papo super agradável, muito conhecimento, muita história bacana e muitas curiosidades que a gente não sabia sobre o Luiz Alberto, né? E, Luiz Alberto, você falou aqui sobre esse lado atleta seu que eu não sabia. Você ainda brinca um futebolzinho de vez em quando, com os irmãos da igreja, com os Pastor, amigos, daí, ou não? até há 10 anos atrás eu ainda jogava ainda. Né? Eu fui goleiro dos cronistas esportivos também, porque depois que eu deixei o futebol, essa é outra história, né? Uhum. Eu fui goleiro dos cronistas esportivos durante 10 anos, fui goleiro também na TV Brasil Central, da equipe da Brasil Central, que trabalhei lá também, acho que durante uns 10 anos, mas de 10 anos para cá o joelho não está ajudando muito. O pessoal diz que quem jogou muito futebol um dia vai sentir o joelho, né? Então, antes de machucar, eu falei, não, então eu vou parar, porque eu jogava, estava sentindo, jogava, não sentia nada. Aí depois que terminava, o joelho ficava assim meio inchado, esquentando. Falei, não, e é melhor parar de ter uma lesão grave, porque a lesão acaba, mesmo com cirurgia, fica sequelas, né? Tá, mas aí? Fiz a oração no pé da trave. E daí para frente, como começa então essa virada de chave de atleta para apresentador, jornalista e viver hoje o que você vive aí, né? Um jornalista, um apresentador, um pastor reconhecido, abençoado, próspero. Conta pra gente. Foi realmente uma virada de chave, pastor, daí, porque até deu um oi para minha esposa aqui agora há pouco, né? Alô, minha esposa, a Márcia Alves aqui. Alô, tô na TV aqui, né? Alô, família, alô, Brasil. Márcia Alves, a grande apresentadora, mulher de Deus, que inclusive apresenta um programa lá na Paz FM também, né? Por que eu tô brincando assim? Porque eu era muito tímido. Então, nunca sonhei pegar o microfone. Nunca. Eu me lembro que um amigo uma vez, não sei se o Ademar era repórter, o Ademarzinho, muito conhecido na época, hoje até parece que depois ele se mudou para o Tocantins, foi ser jornalista lá no Tocantins, repórter esportivo muito conhecido. Certo. Eu me lembro que uma vez ele comentando, tal colega parou de jogar, foi ser cronista esportivo, foi ser comentarista. Eu só ouvi essa história uma vez, mas assim, não me entrou no meu coração, eu era muito tímido, nunca sonhava em entrar em uma emissora de rádio, uma emissora de televisão. Mas eu fiz essa oração, nesse dia, com muita sinceridade. Fiz a oração, voltei para o treino. Certo. Fui treinar, fui seguir a minha vida. Esqueci da oração. Olha só. Fiz uma oração sincera. Você esqueceu, mas Deus não esqueceu. E assim, foi uma oração tão sincera que eu chorei ali, no pé daquela trave ali, naquele sol escaldante de 1h da tarde, muito quente. Eu chorei, derramei lágrimas, me derramei diante de Deus, fiz a oração, entreguei e descansei meu coração. Certo. Pastor, daí, exatamente um ano depois, 365 dias depois, eu estava numa tarde, eu acho que era um sábado, na Praça Cívica, exatamente um ano depois, sentado no banco, perto daqueles monumentos que tem ali na Praça Cívica ali, eu estava ali, e aí me veio essa oração. Olha só. Do nada. Puf! Lembrei da oração. Acho que foi um negócio do Espírito Santo assim. Deus te fez lembrar. Aí me veio a memória. Passaram-se 365 dias. Aí veio um filme na minha cabeça muito rápido. Certo. E eu tinha esquecido da oração. Naquele momento, Deus me lembrou. Rapaz, um ano depois, muita coisa já tinha acontecido, mudado na minha vida. E eu tinha esquecido da oração. Você nem estava percebendo as mudanças que era fruto da sua oração. Olha só que forte. Aí, a partir daí, eu comecei a entender. Falei, então, peraí, então Deus está realmente trabalhando na minha vida. Então, tudo que está acontecendo é porque Deus está trabalhando. Aí eu comecei a entender, então eu tenho que buscar por aqui. Aí eu comecei a me posicionar. Senhor, então, se é esse caminho, então... Né? Comecei a me posicionar e me dispor. Né? Para viver essa mudança. Essa mudança, essa nova realidade que Deus tinha para mim. Falei, então, realmente, Deus tem isso para mim. Eu comecei a me posicionar e Deus começou a abrir portas, né? Tiveram problemas, dificuldades, muitos caminhos a percorrer. Como toda mudança tem, né? Toda mudança, né? Então, você tem uma mudança quando você é criança, é uma coisa. Você tem uma mudança profissional, uma girada de chave, assim, no momento que você vai realizar o seu sonho, né? Então, é mais difícil. Mas Deus encaminhou tudo, né? E aí, assim, resumindo a história, né? Eu entrei para uma emissora de rádio, e a história é longa, né? A história é longa. Na época a AM, né? A AM, a Rádio Aliança, era a Rádio Universal ainda, depois se transformou Rádio Aliança, a AM 1090. Fizemos um programa sertanejo, musical, caipira, universal sertaneja, que a gente... Era o estilo Zé Bétio aqui, de São Paulo para aqui, né? Era o Zé Bétio Gospel da época. Isso, Zé Bétio Gospel da época, né? Era o Zé Bétio Gospel, isso há 30, 35 anos atrás. E aí, isso a gente começou a levar o evangelho para pessoas que não iam na igreja, por causa do estilo caipira no rádio. Aquelas pessoas que tinham resistência. Você ganhou um novo público para a música evangélica. Isso. Hoje,
ser evangélico é moda. Você dizer Sim, que todo sim. cantor fala. Na época tinha muita resistência. Naquela época tinha muita Sim, resistência. sim. Né? Então, esse jeito caipira que a gente tinha de ser, Luiz Alberto e Avenida Vicente e Luiz Alberto Universidade Sertaneja, ajudava a quebrar barreiras, que a gente era caipira. E todo lugar que a gente passava, tanto em Goiânia quanto os vários eventos que nós fizemos, né? Na época chamava na época Deus já te dava ferramentas e estratégias para conquistar seu público. Para conquistar. E aí começou. Né? Só que aí não tinha alcançado Goiás, o Brasil. Estávamos começando a alcançar Goiás. Aí a gente começou a receber convite para ir para o Mato Grosso, para ir para São Paulo. Olha só, né? que legal. Aí Deus começou a cumprir aquilo que a oração do pé da trave. Sim. Aí veio a internet. E quando veio a internet, eu já tinha começado o talk show na Rádio Aliança. Já era o período da Rádio Aliança. Eu fui ouvinte seu do talk show, que era o programa mais polêmico. Sempre com assuntos do rádio, polêmicos, exatamente. Grandes personalidades. E aí, por causa desses polêmicos do talk show, as pessoas gravavam a época da fita cassete. Lembra da fita cassete? Sim, sim. Aí a oração começou a se cumprir. As pessoas começavam a gravar aquelas fitas cassete, era uma hora só, e a fita cassete era 30 minutos de um lado, 30 minutos do outro. Não é? Então dava 30 Gravava minutos, e enviava para alguém. Isso, 30 minutos, um bloco comercial, virava a fita. Aí, outro 30 minutos, olha outro só, lado da fita. As pessoas gravavam porque achavam... Não tinha no rádio, na época, aquele tipo de tema, de programa que a gente fazia. Exatamente. As pessoas gravavam. Aí acontecia o seguinte... Porque era envolvente, Luiz Alberto. Eu ouvi quantas vezes... Então, assim, às vezes você levava um entrevistado lá, levava, às vezes, uma pessoa de opinião oposta e dava aquele debate interessante. E o debate, ele prende a atenção do ouvinte, né? Justo. E aí a pessoa gravava, às vezes sem intenção nenhuma, gravava porque gostava, queria aquele assunto para mostrar para alguém e tudo. Aí muitas pessoas começavam, às vezes passavam 1 ano, 2 com aquela fita em casa, ou as fitas, começava a gravar as fitas. Exato. E a pessoa mudava de Goiânia, mudava para São Paulo, mudava para o interior, mudava para o Ceará. Começou gente que saía daqui, mudava para os Estados Unidos. E chegava lá, o outro conhecia o trabalho através da fita. Mudava para a Inglaterra. Olha e só. levava o seu material. Sim. Né? Às vezes um parente que vinha do exterior, vinha de outra cidade, vinha de outro estado, passar férias aqui. Levava. Tem um programa aqui que você precisa ouvir e tal, aquela coisa é bom demais e tal. Não, eu quero. E aí gravava. E aí isso, foi disseminando para o Brasil e fora do Brasil. Olha que através do talk show da Rádio Aliança. Me usa para falar para o Brasil. Do céu, que coisa você vê linda, como é que hein? Deus faz milagre. Eu Deus não imaginava. E às vezes por caminhos que a gente não imagina, né? Às vezes Deus usa meios, formas que é contrária à nossa expectativa. O importante é que às vezes Deus trabalha na contramão do homem, mas o importante é que funciona, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, né? E como é que eu ia imaginar que através de fita cassete na época, a minha voz, a nossa mensagem, aquilo que a gente queria passar e transmitir para as pessoas, para a sociedade, estava indo para o Brasil. Até teve um convidado nosso na época, o senhor lembra, né? O tio Chico, o senhor lembra? Sim. Foi convidado pelo Ratinho. Uma dessas fitas chegou à produção do Ratinho e falou, mas quem é esse cara aqui? Olha pra você ver. Aí me ligaram, a produção do Ratinho, mandaram passagem para mim, para ele, para a gente ir para o programa, né? Mas na época a emissora não liberou porque a gente estava num período de preparação de férias, então não deu para a produção do Ratinho. Mas você foi convidado. Mandou a passagem para mim, Olha reserva de hotel, da última hora não deu certo, deu ir, mas o convidado foi. Então, assim, você se tornou nacional, ganhou o Brasil realmente, né? E a Rádio Aliança, Luiz Alberto, ela existe ainda? Eu sei que você está na outra ainda, empresa, não, mas... ainda existe, mas aquele público que dava o primeiro lugar para a Rádio Aliança migrou para a Rádio Paz. Para a FM. 80%. Até mesmo porque a FM tem uma qualidade muito superior, né? E hoje a dinâmica de rádio mudou muito também. Como é que foi essa migração sua da AM para a FM? Olha, você ficou um período ocioso? Não. Entre a AM e a FM, ou já foi direto? Não. Da Rádio Aliança, eu fiquei um tempo fora do rádio. Certo. Eu fui para a televisão, trabalhei 7 anos na TV Brasil Central, lá com Cidade Esperança, com o Túlio Isaac, lá na produção. Né? Nós éramos 4 produtores-chefes do programa. Né? Eu produzia uma área e mais 3 colegas, 3 produtores. E eu era o segundo apresentador do programa. Quando o Túlio era deputado, às vezes eu apresentava o programa mais do que ele. Às vezes eram 5 programas por semana. Eu apresentava os programas no meio de semana. Às vezes eu apresentava 3 programas e ele apresentava 2. Certo. Nesse período fiquei 6, 7 anos com eles lá. Aí me chamaram lá, a direção, o Fernando Kozak, o Alcides, falou, não, rapaz, você não pode ficar fora do rádio, não. Me chamaram, você tem um períodozinho aqui, você vai fazer 2 horas aqui na Rádio Brasil Central. Inclusive o meu nome é uma alegria, porque o meu nome está na história de 50 anos da rádio, do livro de 50 anos da Rádio Brasil Central. Que bem. Porque nesse período eu estava na Rádio Brasil Central, que também era um sonho, porque era a rádio... fora de Goiás, era a rádio mais conhecida a nível de Brasil, né? Sim, sim. A Rádio Brasil Central. Então, tive o privilégio de trabalhar lá também, agradeço muito ao Túlio, ao Fernando Kozak, né?
ao Alcides, a toda a equipe que também sempre nos recebeu Aí com de muito lá carinho, né? foi para a Paz FM. Aí de lá não. Aí de lá o Paulo Francisco, que era diretor numa área lá da Rádio Brasil Central, Eu lembro dele, Paulo me Francisco. chamou para trabalhar na Companhia FM, que a Videira tinha comprado a companhia. Ô, Luiz Alberto e tal, eu falei, Paulo, não estou querendo voltar para o rádio agora, já estou aqui e tal. Ele falou, não, rapaz, vamos lá, vai me ajudar lá. Só uma horinha, então. Aí me pediu para fazer só uma horinha de jornalismo de manhã. Não, de manhã eu tenho esse tempinho, eu consigo e tal, das 9 às 10 lá. Aí eles iam fazer a rádio 24 horas gospel. Sim. Ia lançar a Vinha, né, a Vinha FM. Aí me chamaram para ficar em tempo integral com eles. Aí eu deixei a TV na época e fui trabalhar em tempo integral. Fiquei mais uns 6, 7 anos com eles também, até recebi o convite para ir para a Paz FM. Já tem 13, 14, quase 14 anos agora. E lá na Paz se apresenta é um programa jornalístico e um programa de entrevista. Eu sou coordenador de entrevista. jornalismo da Paz, né? Me chamaram para coordenar o jornalismo. Então, sou coordenador de jornalismo da Paz FM. A gente apresenta às 7 horas da manhã o Jornal da Paz, das 7 às 8, Sim. né? Eu e a Márcia. E o meio-dia, o Ponto de Vista. E a Márcia Eu já volta... tive o privilégio de ir lá uma vez. E que volte mais vezes. Amém, vai dar certo. Que volte. Não foi falta de convite. Com certeza. É falta de agenda sua. Mas vai dar certo. Falta de agenda. Luiz Alberto, mas que bom te ouvir. Eu ficaria aqui a tarde toda te ouvindo, né? A gente tem que chamar mais um break, mas muito bom. Um lado seu que eu não conhecia, né? A gente conhece muito o Luiz Alberto das câmeras, né? E dos microfones, mas os bastidores, né? Da vida de um profissional. É muito interessante, faz parte da nossa história. Acho que o público quer saber, é importante as pessoas saber de onde viemos, né? Para onde pretendemos seguir, porque hoje, no meio gospel, e até polêmico eu falar isso, mas tem muita gente que está na mídia hoje, que está em evidência, tem muita visibilidade, notoriedade, expressão, mas você não sabe nada sobre o cara. Eu mesmo, pela misericórdia de Deus, você sabe, minha esposa trabalhamos com palestras de casais por todo o Brasil, e a maioria das nossas palestras é por indicação, né? Mas eu fico preocupado com alguns pastores que agenda, que contrata alguém só porque está na mídia, só porque tem visibilidade, leva público, mas às vezes não sabe a história dessa pessoa. Então, conhecer sua história é muito interessante, muito importante. Eu estou muito honrado de entrevistar você aqui hoje. Vamos para o nosso próximo intervalo comercial. A gente volta para o último bloco com o Luiz Alberto. Eu queria falar um pouco sobre família com ele também, porque ele também trabalha nessa área. Inclusive, compartilhamos, né, do mesmo evento esse final de semana. Ele esteve lá com a Márcia ministrando no sábado e eu e minha esposa ministrando no domingo pela manhã. Eu não sei se o tempo vai permitir, porque a prosa aqui tá boa, mas a gente já volta.